Muito bem, pessoal. A gente está continuando a sessão de lives com os coordenadores estaduais do ProArmas, para mostrar todo o trabalho que a gente fez ao longo do ano passado, especialmente nos estados. Assim que eu fui eleito, eu deixei a presidência da AMPA, da Associação Movimento Nacional ProArmas, quem é o presidente é o Fernando Reis, e os coordenadores de cada estado tiveram total autonomia para fazer o seu trabalho, e alguns fizeram trabalhos brilhantes, e é importante a gente publicizar isso aí. Então, eu estou fazendo essa sequência de lives que vão estar aqui no canal do ProArmas, tá? O meu canal pessoal, eu vou tratar de armas, evidentemente, mas de temas diversos também, em razão da situação em que eu me encontro, mas o conteúdo do ProArmas vai ser postado aqui. E hoje a gente vai conversar com o nosso coordenador de Pernambuco, o Enio, que vai trazer para a gente como é que foi o ano lá. Boa tarde, Enio, tudo bom? Como é que tá aí? Boa tarde, Paulão. Tudo certo, graças a Deus. Enfrentando aí todas as adversidades, porque desistir não é opção. Exatamente, cara. Essa é a letra. Desistir não é uma opção. Muita gente está desesperado porque o cenário não é favorável e nem é promissor no futuro, mas a gente não pode esmorecer, não pode se deixar abater, não pode assumir uma postura derrotista, porque estamos vivendo um modo de sobrevivência e temos que sobreviver até essa tempestade passar. Mas aí, meu amigo, como é que foi aí desde o começo do ano? O que você tem feito? Eu vejo que regularmente são feitas reuniões nos clubes aí do ProArmas, eu vejo que tem deputado federal que te apoia, tem deputado estadual que te apoia, tem uma base muito boa no estado todo, vocês têm uma outra associação aí também do nosso amigo Winston, nosso menino de ouro, que faz um trabalho muito, muito interessante. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas todas as ações que foram engendradas no ano passado. A gente conversava muito com sempre que eu não tinha alguma movimentação legislativa, conversava eu, você, o deputado federal daí também, que é nosso amigo, meu vizinho de gabinete, e eu queria que você falasse quem que ele é, como é que ele taca a pauta, como é que essas coisas, todas essas coisas. Então, segue aí que a palavra é sua. Bom, Paulão, boa tarde. Como a gente estava falando anteriormente, né, alguns trabalhos, estamos vivendo momentos estranhos, né? Então, algumas pessoas que trabalham pela pauta conservadora estão sofrendo aí algum tipo de represália. A gente precisa, às vezes, trabalhar no bastidor, mas eu acho que chegou a hora da gente publicizar o que a gente tem feito, porque muitos acham que nós estamos aí só acompanhando, quando, na verdade, o trabalho é bem árduo, né? Mas vamos lá. Eu fiz uns apontamentos aqui de algumas coisas que eu me recordo e até coloquei em ordem cronológica, né? Mas, iniciando aí o que o senhor falou, realmente, aqui no nosso estado, a gente tem... nós temos o deputado federal, Coronel Meira, que tem nos ajudado bastante, né, aí na Câmara Federal, e nós temos o deputado Alberto Feitosa, que sempre que a gente precisa, ele de pronto, o gabinete está à disposição, os dois são bem atuantes e, graças a Deus, a pauta conservadora e armamentista aqui tá bem servida nesse Eu sentido. lembro que ainda em janeiro do ano passado, no almoço, nós fizemos uma videochamada com o Meira e com alguns proprietários de lojas e clubes, né, para tratar das estratégias que a gente ia tocar ao longo do ano, né? Isso, quando saiu o decreto, Paulo, quando saiu o decreto no dia 1 de janeiro, foi um ou foi dois, não me recordo agora. Um. No dia 1 de janeiro, o Coronel Meira me ligou para perguntar e disse, Enio, e agora, o que é que vai acontecer? E é como eu falei, eu estou aqui em Gravatá, 80 quilômetros de Recife. O assessor dele, pegou o carro 80 quilômetros, veio aqui em casa, chamei Luíston, que veio de Caruaru, e a gente fez uma reunião no dia 3. Para você ter ideia. Aí, voltou. Ah, desculpa aí que eu recebi uma ligação, aí travou o vídeo. Vamos lá. Dia 3, nós nos reunimos aqui na cidade de Gravatá, ele já preocupado para a gente tocar a pauta e saber que tipo de ação a gente poderia fazer. Ótimo, Então, eu lembro. bem atuante. Bem atuante, parceiro, grande parceiro, tem buscado ajudar os clubes e lojas. Infelizmente, nesse regime de exceção que a gente vive, praticamente uma ditadura, infelizmente a gente tem que trabalhar quieto, porque senão o nosso inimigo neutraliza qualquer ação antes, e muito do que se conseguiu evitar de dano maior, a gente deve ao Coronel Meira, que sempre esteve com a gente desde a primeira hora. Mas e aí, meu amigo, como é que foi o ano depois disso aí? Pronto, aí passada essa
essa surpresa que não era tão surpresa, né? Já tinha sido ventilado aos Está 4 sendo cantos. avisado desde 2020 que eles estão falando que vão fazer isso. Eu costumo dizer que os eleitores, quem foi traído foram os eleitores da esquerda, né? Porque ele prometeu o Deus e o mundo e não fez nada. A gente nunca foi enganado, né? O que ele disse que ia fazer, está fazendo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, e aí, Paulão, diante desse cenário, eu tive o cuidado de chamar os clubes e lojas e, passado aí o mês de janeiro, naquela peleja, né, do decreto, em fevereiro eu elaborei, eu queria saber o que estava acontecendo aqui no nosso estado. Então, eu elaborei um questionário, aqui, ó. Eu elaborei um questionário onde eu peguei dados de clubes e lojas e eu fiz apenas 5 perguntas para esses clubes e lojas. Eu tenho aqui esse questionário onde 38 empresas responderam as 5 perguntas. Alguns não responderam de forma completa, para não ter discrepância, eu desconsiderei, mas eu tenho 38 respostas completas. As 5 perguntas foram as seguintes, Paulo. Primeiro eu perguntei qual a redução do faturamento que você teve na sua empresa. Resposta em porcentagem, porque não é intuito saber quanto as empresas ganham entre clubes e lojas. E aí, nenhuma teve redução do faturamento de 0% a 30%. 11% das empresas tiveram redução de 30% a 60%. 31% das empresas tiveram redução no faturamento de 60% a 80%. E 58% das empresas tiveram redução de 80% a 100%. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi quantas armas você vendeu em dezembro? Aí tem o gráfico aqui, mas eu não vou me ater a isso não. Mas no volume foram vendidas em dezembro, dessas 38 empresas que responderam, um total de 1.189 armas. Certo? A mesma pergunta eu fiz, e quantas você vendeu em janeiro? Certo? E aí foram, pasmem, 103 unidades. E comprovando aí a redução em torno de 90%. Exatamente. Então, nós tivemos uma redução de 10 vezes o número de vendas. Ou seja, apenas 8% comparado ao mês anterior. Uma diferença de 1.086 armas. E aí eu fui fazer a conta, Paulão, e aí agora ainda bem que você está sentado. Esse número eu apresentei para o secretário da Casa Civil daqui do estado de Pernambuco. Essa diferença de 1.086 unidades, de dezembro para janeiro, porque eu fiz a pesquisa em fevereiro, a gente adotando aí uma média, porque aí eu também não fiz o levantamento de qual tipo de arma, qual foi a arma, mas adotando uma média de R$ 4.500, que é o valor de uma arma padrão, uma G2C, né? A gente adotando esse valor de 4.500, onde a gente sabe que 70% são impostos, a gente está falando de uma perda de arrecadação na ordem de 4.887 em um mês. Já estamos em mais de um ano do setor estagnado. Então, eu apresentei para o secretário, multiplica aí 4.887, vamos arredondar para 5 milhões, vezes 12, a renúncia de receita que o Estado teve em impostos. E olha que eu não estou nem entrando no mérito de, mas que tipo de setor, eu não estou entrando no mérito de... Não, só estou falando de perda de receita para o município em impostos, tá? E aí, a penúltima pergunta foi com relação à demissão e perda de emprego. Quantos funcionários você teve que desligar da empresa após o decreto 11.366? Foram 109 empregos diretos sendo exonerados, fora os indiretos. Tá? E aí, a última pergunta foi com relação à geração de emprego e renda, né? E aí eu perguntei que se as restrições perdurarem, você ainda pretende continuar com seu estabelecimento? Apenas 18% disseram que pretendiam continuar e em torno de 81% disseram que iriam fechar as portas. Então, assim, esse foi um trabalho que o ProArmas aqui do estado de Pernambuco fez e nós temos isso levantado através daquele Google questionário, está online, disponível. Então, daí a gente já consegue traçar aí um cenário da realidade aqui nossa. E essa atuação sua, a gente tentou espelhar em todos os estados. Teve coordenador que não conseguiu fazer, mas muitos fizeram. E a gente levou esses dados para os deputados, a gente levou esses gráficos para lá. O Meira ajudou muito com isso. A gente trabalhou focado no passado em destacar a perda de arrecadação, a perda de emprego, a queda no desenvolvimento da região
e vários outros fatores, como também o impacto na segurança pública da existência de um clube ou uma loja de arma, porque segundo os mapas de criminalidade da Secretaria de Segurança do Estado, que é feito pela PM, onde tem clube e loja, o índice de criminalidade tende a baixar, e isso é uma constante em todo o Brasil, ao contrário do que os mentirosos aí apregoam. Enfim, parabéns pela iniciativa, isso que é interessante, a gente dá essa autonomia para os coordenadores, porque o que dá certo no Estado a gente tenta replicar no Brasil todo. Infelizmente, nem todos os coordenadores puderam fazer como deveria, como você fez, mas muita gente fez e esses dados chegaram a todos os deputados que nos apoiaram e a gente conseguiu fazer uma base que por 3 votos nós não conseguimos aprovar o PDL, mas hoje, se botar a votar, consenso na casa que passa. Tá bom. Rejeitei outra chamada. Beleza. Vamos lá. E aí, passado aí fevereiro, né, a gente viu que os números eram de arrepiar. E aí foi quando eu comecei a mexer aqui no estado alguma forma da gente chegar, com que esses números chegassem, como você bem falou aí, o comando, né, de alguns setores que a gente sabe que é necessário, né? Então, em março, né, como o secretário de Segurança Pública, secretário nacional, né, de Segurança Pública, era um pernambucano, né? A gente articulou aqui no estado e a gente deu um jeito de chegar até ele, que na época era o Tadeu Alencar. E aí, em março, a gente conseguiu um espaço para conversar com ele lá no Ministério da Justiça, e foi quando eu me encontrei com você aí em Brasília, e a gente levou alguns dados, né, e foi lá conversar com ele. Estivemos com o 01 praticamente da Secretaria do Ministério da Justiça, né? O primeiro secretário de Justiça lá, o Tadeu, explicando todos esses elementos, esses valores, mais de uma ocasião, mais de uma oportunidade. Situação em que também conseguimos apoio de várias outras pessoas influentes no seu estado. Eu agradeço muito isso aí. Isso até hoje eu não divulguei, é importante você trazer à baila isso aí, porque ali começou o diálogo para mostrar que era tudo narrativa. E houveram ali compromissos de não destruir o setor, o que todo mundo sabe que não foi cumprido, obviamente, porque a esquerda não cumpre nada. Então, houve uma boa vontade do secretário, no Tadeu, ele sempre se mostrou muito cortês, com muita boa vontade para levar isso aí, mas infelizmente, como eu já falei aqui em outras ocasiões, quem está tocando a pauta de desarmamento desse regime é o Instituto, um pessoal ligado ao Instituto Igarapé, e eles estão sendo implacáveis a todo momento. Tanto que esses pontos que você levou, ele disse que ia considerar, né? E não foi considerado, infelizmente. Espera aí que seu áudio você está com o microfone fechado. Tá, Aí, desculpa. voltou. E aí, na ocasião, né, a gente entregou um documento para ele, né, a gente anexou lá na hora da reunião, nós levamos e ele se comprometeu a realmente fazer algo, ele compreendeu a situação, mas a gente sabe, como você bem falou aí, nada foi feito. Na ocasião, até fomos com o coordenador do Goiás, né, o Júlio, né, participamos dessa reunião lá no Ministério, mas como tudo na esquerda, nada é cumprido, né? E aí, Paulão, apesar desse choque aí de falta de esperança, vamos chamar assim, ainda assim a gente levantou o nosso bastão, que a gente precisava levantar, seguimos de cabeça erguida e nos organizamos para o 9/7. Né? E então, fizemos o 9/7. E interessante pontuar que toda perseguição que existiu, esse ano ninguém teve coragem de pagar ônibus, porque tinha medo da perseguição. Com tudo isso, a gente fez o 9/7, foi um sucesso, foi a primeira manifestação de rua de direita do Brasil, depois dos eventos fatídicos do 8 de janeiro, e mais emblemático ainda em Brasília, né, cara? Pois é, apesar de tudo contra, né, tudo em desfavor da manutenção. Olha que a gente não está nem pedindo algo de privilégio, pela manutenção do setor, pela manutenção, pelo fomento ao esporte, né, apesar de todas as restrições
de artigos, de dispositivos jurídicos praticamente inexequíveis, a gente permaneceu em pé e colocamos lá 5 mil pessoas em Brasília defendendo o que nós sempre lutamos, né? Que é o direito à nossa liberdade. E aí, apesar de todos esses assombros com relação ao 8 de janeiro, nós, mais uma vez, mostramos que o ProArmas é grande, o ProArmas tem uma pauta lícita, né? A gente levantou bem a bandeira, né? Respeite o referendo, é o mínimo, né? O básico, né? Exatamente. Mas esperar democracia e ditadura é complicado. Difícil, Difícil. né? E a E aí, relação com os clubes? E aí, continua. não, e aí eu vou fazer até um link com relação ao 9/7, sabe, Paulão? Porque Sim. quando passou o 9/7, né, logo depois eu fui à Shot Fair, né, lá em Joinville. Sim. E aí eu Uhum. até comentei, quando eu voltei, eu fiz uma reunião aqui com o pessoal, e aí eu até fiz esse comentário, que foi o seguinte, eu disse, gente, uma coisa é importante a gente levantar, que é o seguinte, enquanto a gente vê só restrição, asfixiamento do setor, enquanto eles vão metendo cada vez mais paulada, a gente vai demonstrando nossa resiliência, porque apesar de tudo isso, fizemos o 9/7. Passado alguns meses, fizemos aquele senhor evento na Shot Fair. Então, assim, estandes enormes, gigantes, com todos os equipamentos do setor. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, porque eu acho que esse é o maior recado que a gente pode mostrar, tipo, pode mandar restrição, a gente vai continuar levantando nossa bandeira pela luta do acesso lícito ao seu equipamento para garantir a sua legítima defesa, para garantir suas liberdades. Então, se proibir armamento, a gente faz uma feira para vender acessório. Se proibir acessório, a gente faz uma feira para arma de chumbinho. Se proibir chumbinho, a gente vai fazer uma feira de estilingue, mas nós não dobraremos a cabeça. Então é importante a gente manter esses eventos vivos, os atletas indo aos seus clubes, porque eles vão ver que nós não desistiremos. Exatamente. E esse é o ponto. É sobreviver até passar essa tempestade, porque uma hora vai ter que passar. Uma hora vai ter que passar. Eu vejo que você se reúne sempre nos clubes aí. Como é que tem sido isso? Tem buscado dar apoio? Eu sempre vejo você atendendo o pessoal. Como é que está isso aí? Paulo, isso é um trabalho que eu iniciei já há uns 2 anos atrás, né? Eu procuro manter, uma forma de eu também estar sempre em contato, né, com os proprietários de clube e os atletas, né, e os atiradores, os filiados ao ProArmas. Então, eu promovo mensalmente o encontro ProArmas, é um encontro mensal. E aí eu faço um rodízio entre os clubes. Eu já Né? participei aí, inclusive. Isso, foi. Exatamente. Aí o que é que a gente faz? Eu utilizo a rede social, eu utilizo o Instagram do ProArmas, né? O Pro_Armas_PE, para divulgar. E eu estou sempre dizendo, o próximo encontro vai ser no clube tal. Então, esse mês, dia 23 agora, teve no Speed, no Clube Speed, e já tem a data do próximo clube, que vai ser em fevereiro, dia 22 de fevereiro, no Recife Pistol. Então, assim, é uma maneira de eu estar próximo desses clubes, de eu atingir o maior número de atiradores, porque cada um tem sua preferência, seu bairro, seu local de moradia, e a gente leva para lá essas pautas, né? Tudo que a gente discute entre os coordenadores dos demais estados, todo o conteúdo que você produz aí no seu YouTube, no seu Instagram, a gente leva, alguns atiradores tiram dúvidas, a gente faz filiação, né? Para os clubes é interessante, porque o clube dele, querendo ou não, recebe uma certa publicidade, a gente provoca para que o clube faça um mini campeonatozinho, valendo um chaveiro, valendo alguma coisa, mas para fomentar que os atiradores não só vá fazer uma reunião para ouvir e a gente apenas discutir algumas questões, mas também para estimular o clube, né? Fazer o clube também ter alguma renda. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo há 2 anos e permanece perene. A gente deu uma paradinha nesse último ano que passou, porque a gente viu como é que estava Tá difícil, esses né? tempos sombrios, mas já retomamos. Uma das ideias do Marcelo Danfenbach, com a Linad, que ele trabalha a Copa Pro Armas, né? Idealizou junto comigo e com o Kiko, para fazer justamente levar a receita para os clubes.
a maior parte da receita fica no clube para poder fomentar isso. A gente tem buscado levar isso aí para todos os clubes do Brasil, mesmo antes desse absurdo de níveis aí que todo mundo sabia que ia voltar, não é novidade para ninguém, está sendo falado desde antes da eleição que eles iam fazer isso. É uma excrescência essa situação de nível que a gente vê hoje, cada vez buscando dificultar mais, mas o objetivo da Copa era justamente fazer esses eventos para levar receita para os clubes. E justamente indo ao encontro disso que você já está fazendo há bastante tempo. Eu acho que coincide um pouco com a Copa já tem uns 3 anos, né? Copa Pro Armas. A Linad, então, tem acho que mais de 20 que trabalhava com outras Copas. E a ideia é essa, fomentar o desenvolvimento do clube para que não fechem, igual você falou, 18% só dos que existem tem a pretensão de manter se o cenário continuar assim. A gente tem que se esforçar para que os clubes e as lojas não fechem até passar essa tempestade. Como o meu estado aqui não é um estado grande, como o Mato Grosso do Sul, como o Amazonas, né? Mas, querendo ou não, ele tem um território considerável, então, infelizmente, a gente tem clube de tiro no estado todo, mas, infelizmente, eu só consigo fazer isso na região metropolitana, porque é onde eu tenho mais fácil acesso. Eu não consigo estar me deslocando 500, 600 quilômetros para visitar alguns clubes, mas eu tive a oportunidade de fazer isso quando, na eleição do presidente Bolsonaro, né, na eleição dos deputados, nós fizemos uma caravana pro Armas junto com o deputado Alberto Feitosa e a gente foi no interiorzão e eu levei as palestras do ProArmas, essas que eu vou dos clubes, né? Eu levei a palestra e a gente foi a municípios que eu nunca imaginei um dia ter ido. Fortalecemos a base municipal e aí esse ano agora vamos voltar lá nesses municípios para retomarmos o que nós iniciamos há 4 anos atrás. Excelente, excelente. É isso aí. A ideia é essa, juntar com o apoio com os parlamentares que nos ajudam aí para facilitar a estrutura. Isso é importante também. Vamos ver se esse ano a gente consegue fazer um evento aí, se possível, na Assembleia, em algum lugar, tá abrangendo esses parlamentares, para a gente poder fomentar e mostrar a nossa resistência, nossa resiliência. E a tônica é essa, enfrentar a diversidade e sobreviver do outro lado. E escuta, nesse período do ano passado, teve CAC preso aí? Teve bastante. Bastante. Ainda tem, né? Ainda Ainda está tem. tendo. Eu estava conversando com o Luiz, né, que é o presidente da ACP, que é a Associação dos Atiradores Civis aqui de Pernambuco, e ele me relatou que até antes do decreto, né, até o final do governo Bolsonaro, eram raríssimas as detenções. Né? Mesmo porque a gente foi aí, conversou com a polícia e tudo, e A tal, gente né? fez... E aí é importante pontuar, ó, aí o ProArmas tem uma parceria com o Luiston, né? Então, os CACs que são conduzidos aí, quem tira é o Luiston, né? E atendeu todo mundo. É o cara que mais conhece a legislação sobre o segmento do tiro esportivo aqui no estado, é o Luiz. Eu não conheço outro que domine com tanta maestria qualquer brechinha, qualquer ilegalidade É um menino nesse de sentido. ouro. De total. Alguns não vão entender a piada, né? Mas daqui do estado todo, todos vão entender. Né? Excelente. Me pegaram com isso aí, porque para quem não sabe, eu estava dando uma palestra lá e comecei a elogiar o trabalho do Luinston, porque lá em Pernambuco não fica CAC preso. Ele então faz um trabalho muito bem feito. A gente, quando foi falar com as forças policiais, com o secretário de segurança para explicar a legislação, ele nos acompanhou também, aquilo ajudou bastante, diminuiu bastante. E aí eu elogiando ele, é um rapaz muito bom, então, só que o pessoal falou menino de ouro. Aí eu falei, exatamente, é um menino de ouro, mas isso aí é coisa de lá. Se quiser saber o que significa, vá para lá, que lá é um estado maravilhoso, tem um caranguejo excepcional, e a gente foi comer um bode também, né? Muito bom também, muito bom também. Mas é um lugar maravilhoso, com uma gente maravilhosa, e eu fico muito honrado e tenho muito orgulho de poder umbrear com vocês aí. São pessoas que eu tenho altíssima conta, que têm altíssimo valor. E aí, meu amigo, e tá devendo uma vinda aqui para descansar, né? Ir lá em Porto de Galinhas, dar uma relaxada com a família. Tem que arrumar tempo, cara. A vida, eu falar para você, o
o mandato para quem quer trabalhar é insano. É insano, é um ritmo de trabalho absurdo, indescritível. E eu já vinha ele dizendo, né, Paulão, cuide da tua saúde. Eu lembro que no hotel, tomando café, eu te dava suplemento lá para aguentar o dia, porque O é que que eu uma ganhei, o canseira. que eu ganhei de presente esse ano aqui, ó. Olha aí. Então, eu tirei esse começo do ano para fazer um tratamento médico e poder ver tudo que eu estava precisando. Rapaz, o médico passou. Em janeiro eu gastei R$ 5.000 de remédio, é remédio para tudo quanto é coisa. Que o ano passado, meu amigo, foi uma máquina de moer carne. Aí, agora, esse ano, eu consegui eliminar um monte de coisa, açúcar, álcool, não sei o quê. Eu falei para o médico, vou parar de fumar. Ele falou, não, não para não, senão você vai surtar aqui, sua vida já vai mudar muito, deixa você acostumar até o meio do ano, aí lá no meio do ano você para, porque eu vou falar para você, ano passado foi pedreira, e esse ano já começou pior que o ano passado, né, cara? Mas não podemos desistir nem abaixar a cabeça. O E se fato é cuide que a gente precisa de você, se cuide. e fique solto, né? Fique solto, porque nesse cenário aí de insegurança jurídica, infelizmente, o sistema tem elegido a direita como não pessoas, né? Desumanizaram a direita e o nível de perseguição está absurdo. O crime que nós cometemos é apoiar Bolsonaro, segundo eles, e estão buscando em situações esdrúxulas aí um nível de perseguição que nunca aconteceu no Brasil, nem na época do governo militar. Mas vamos que vamos, não podemos baixar a cabeça, tem que enfrentar. Eu acho interessante, tem muita gente que critica, fala, vocês não estão fazendo nada, vocês estão covardados. O pessoal não entende que são 500 caboclos, a gente só tem um pouco mais de 100, e só o fato de estar lá sujeito a esse nível de perseguição, é pouca gente que aguenta a pressão, moço, não é fácil, mas estamos firmes. E o povo não entende, né, Paulão? Quando você apresentou aquele pedido de urgência e a gente relatou a todos que a Câmara tem 513 deputados, então 200 e... Voltou? Voltou. A Câmara tem 513 deputados, então a gente precisaria de 257 votos. Então, se a gente conseguiu 254 e nós só somos 100, cara, o trabalho foi espetacular, foi vitorioso. Agora faltou um detalhe, mas o trabalho o mais que assustador, cara, é que tinha fizeram... 30 votos a mais ali que não entraram, de gente que tinha se comprometido em votar. Agora, o que a gente escuta é que esse ano eles pretendem voltar. Agora a dificuldade é pautar. O pessoal acha que é só pedir para pautar que pauta, e não é. Você conseguir pautar um negócio é complicadíssimo. Nós levamos o ano inteiro brigando para conseguir pautar no final do ano. É difícil. É bronca. E aí, Paulão? Aí, voltando à questão dos trabalhos, né? Então, através do deputado Coronel Meira, né, ele tem dado um espaço bastante interessante aí no governo do estado aqui. Então, através dele, nós já tivemos 2 encontros com o secretário da Casa Civil e o secretário de Defesa Social, junto com o ex-comandante da Polícia Militar, porque foi exonerado essa semana. Uhum. Então, assim, a reunião com o secretário da Casa Civil foi muito interessante, porque eu fui levar uma pauta com relação ao ICMS, das armas de fogo. E aí eu levei para ele, porque o que é que acontece? A diferença aqui para o nosso estado é gigante. Então, o que é que está acontecendo? Os lojistas e, inclusive, os atiradores estão indo aos estados vizinhos, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, e estão indo comprar seus equipamentos lá e trazem. Estão indo comprar seus acessórios e revendem aqui, os lojistas. Então, eu fui apresentar a ele os números, né? Até entrei em contato com o Capitão Chus para pegar aquele projeto do Cabo Bebeto. Uhum. E ele se inclinou a ouvir essa questão do ICMS, porque eu apresentei a ele a perda de receita, né? Com relação a essa discrepância tão grande de ICMS, isso está fazendo... Não está impedindo que ninguém continue comprando o que deseja comprar, mas simplesmente está tirando do Estado essa arrecadação, e quando ele olhou os números, ele se inclinou para analisar. Então, assim, foi uma reunião
muito proveitosa que o Coronel Meira proporcionou junto com o secretário da Casa Civil. E ainda não tivemos um segundo momento, mas vamos ter e eu espero que seja exitoso. Excelente. Excelente, muito bom. E aí depois nós tivemos, o Coronel Meira também nos proporcionou uma reunião com o secretário de Defesa Social, porque nós, diante de tantas prisões, né, como você tinha perguntado, como é que estão aí a questão de condução? Né, diante de tanta condução que eu terminei não concluindo, né? O Luizton estava me falando, vou só voltar para pegar o gancho para falar sobre a reunião com o secretário. O Luizton falou que no governo Bolsonaro era uma detenção no mês, e olhe lá. Hoje, a ACP está atendendo de 4 a 5 casos por semana de condução, né? Então, muitas vezes também por erro, né? Por indução ao erro, né? Do atirador, porque a legislação é confusa. A gente tem o transcalibre, né? Não sei se você sabe que a gente tem o transcalibre, né? Sim, sim. Né? Então, induzindo os atiradores a erro, mas também tem alguns erros, né? De alguns atiradores de achar que só tirar o carregador da arma e deixar separado, isso caracteriza que a arma está desmuniciada. Desmuniciada e não quando o tá. ato Eu já de fiz vídeo explicando isso aí. tirar a munição do Esvaziar carregador. tudo. Isso. Exato. E aí algumas têm nesse sentido, mas também tem muitas conduções por desconhecimento, por às vezes perseguição mesmo. Então, assim, aumentou bastante a condução e aí a gente foi até o secretário de Defesa Social para que a gente sentasse junto com o comandante da Polícia Militar daqui do estado, para que a gente fizesse o que nós fizemos outrora, há uns 2 anos atrás, com a implantação do POP. Então, se saiu a portaria regulamentando, vamos atualizar o POP. Pelo menos a gente pacifica o que pode e o que não pode. E ele se prontificou para... levou lá o comandante da PM para que ele nos ouvisse e a gente fizesse uma equipe de força-tarefa para implantarmos essa questão. E aí eu tive a surpresa que essa semana a governadora Raquel Lira exonerou o comandante da Polícia Militar. E, para nossa surpresa, o novo comandante da Polícia Militar é um atirador esportivo, né? Um homem honrado, de fino trato, então acredito que os trabalhos vão ser muito bons. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, mas acredito que para o estado de Pernambuco foi um ganho a nomeação do Coronel Torres. Excelente, excelente. Tá? Seguindo o trabalho, meu amigo, e no mais? E seguindo as ações, também conseguimos nomear para o presidente da comissão do porte dos advogados na OAB um conselheiro do ProArmas. Então, hoje, o presidente da comissão do porte de advogado é o nosso jurídico do ProArmas. Excelente, excelente. Ocupando espaço, inclusive, na OAB, isso é muito, muito importante. Muito importante para desmistificar, não é? Pois também aí fizemos várias atividades, né? Várias reuniões junto aos clubes. Eu estou sempre indo, fazendo esses encontros. Né? Teve uma oportunidade que, inclusive, eu fiz uma palestra para o curso do Marcelo Esperandio, quando ele veio aqui no estado. Antes dele iniciar o curso, eu dei uma palestra para os alunos inscritos no curso dele. Então, foi bem legal. Ele assistiu também, foi bem bacana. Nós tivemos também, organizamos não, né? Perdão. O clube CTTPE organizou, aqui no estado de Pernambuco, a primeira feira do segmento do tiro esportivo aqui no estado. Excelente. Então, ele fez lá no clube dele, no espaço, ele abriu o espaço do clube dele, cedeu para lojistas, né? Eu achei bem interessante, foi uma forma de fomentar, né? Pediu para que os lojistas fizessem preços atrativos, né? E aí ele juntou dentro do clube dele vários estandes de loja. Eu levei o stand do ProArmas lá, vendi material do ProArmas, camisa, né? Levei o material lá do ProArmas, fiz filiação lá. Então, assim, o ProArmas aqui no estado participou da primeira feira de tiro esportivo também. Como eu falei, voltamos com os encontros mensais, né? Além das ações que nós fizemos com relação à questão do PL, do distanciamento dos clubes, né? Conseguimos pautar em alguns municípios, como Jaboatão, como Vitória de Santo Antão, em outros, em Recife. Eu estava com um vereador onde ele se comprometeu a pautar, mas não chegou a avançar. É difícil, aqui no estado eu sabia que ia ser difícil, mas exercemos o trabalho e sigamos, né? A partir de agora é um novo momento. Novo o momento. Trabalho continua.
trabalho continua, a gente se vê lá no 9/7, se a gente se encontrar antes, porque o pessoal já está perguntando se vai ter, e eu vou repetir a mesma resposta todos os anos. Enquanto eu estiver vivo, haverá 9/7, e quando eu não estiver mais vivo, o Enio continua. O Enio, o David, a turma que Nós, ficar aí, não todos acaba mais, nós. não. É todo ano, no mesmo formato, na mesma hora, no mesmo lugar. Esse ano vai ser mais difícil, vai ser cair numa terça-feira, se eu não estou enganado. Mas é isso aí, é manter. E quando não mais estivermos, nossos filhos estarão. Exatamente. Estamos trabalhando para isso. E que mais que teve aí, meu irmão? Alguma... Não, basicamente foi isso, Paulo. Eu posso ter esquecido uma coisa ou outra, mas basicamente foi esse o trabalho. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. A gente estava comentando antes, o município de lá tentou, através do Conselho de Arquitetura e Engenharia, proibir clubes dentro da cidade. O Enio fez um trabalho fantástico de bastidor, só deu certo porque ele manteve isso aí em sigilo até conseguir viabilizar e impediu a proibição que viria para lojas e clubes dentro do município. Então, o trabalho de bastidor é muito importante, o Enio tem desempenhado esse papel com muita cuidado, com muito esmero, e tem tido resultados positivos. A gente sabe da dificuldade que é nessa região, na dificuldade que é nos estados da região, mas isso não nos esmorece. A gente tem grandes combatentes aí que têm feito um excelente trabalho. Você é um exemplo de um gigante aí. A gente tem o Pedro, lá no Rio Grande do Norte, a gente tem o David do Ceará, que se destacam aí. E apesar de todas as dificuldades, vocês continuam firme na tocada. E é esse o ponto. A importância dessas lives aqui é a gente poder mostrar para o Brasil inteiro que em todos os estados existem coordenadores do ProArmas desempenhando seu papel, e as pessoas têm que entender que o ProArmas não é uma pessoa, não sou eu, é uma entidade, uma organização que transcende, como eu disse no começo da live. Eu não sou mais presidente da AMPA desde o final da eleição, é conduzido pelo Fernando Reis, e você é um dos nossos coordenadores nacionais, junto com o David, com o Nini, com o Galardão, enfim. E isso vem sendo feito e muito bem feito. A gente peca por não divulgar o suficiente, mas esse ano nós vamos ter o cuidado de pedir a todos os coordenadores estaduais, pelo menos uma vez por semana, fazer um videozinho contando o que está acontecendo no seu estado, para a gente manter o Brasil todo informado e replicar nos outros estados o que está dando certo aí, e replicar aí o que está dando certo nos outros estados. Com certeza. Então, apesar de algumas pessoas acharem que nós estamos um pouco de bastidor, porque de fato nós estamos, para poder... Nós não buscamos vitrine, nós buscamos resultado. Exatamente. Então, assim, apoie o movimento, se filie, né, apoie o ProArmas, vamos demonstrar que nós somos muitos, né, e lá indo ao 9/7, que é importante nós demarcarmos, onde todo o trabalho de bastidor se concretiza visualmente, é no 9/7. Então, acho que ali Exatamente. é onde a gente consegue demonstrar tudo que a gente faz durante os anos que passam, né? Então, eu só convido os atiradores e os amantes da liberdade a se filiar ao ProArmas e ajudar esse movimento que é espontâneo e é tão importante para a nossa sociedade. E todo mundo que quiser falar com o Enio, no Instagram, pro_armas_pe, ele vai estar lá para poder bater um papo com vocês. É isso? Com certeza. Maravilha. Cara, meu irmão, obrigado pelo trabalho, obrigado por ter sido esse gigante aí, obrigado por ombrear conosco. Muita honra poder estar contigo, e se Deus quiser, antes do 9/7, a gente ainda se encontra para bater um papo. Tá bom, Paulão. Eu que agradeço aí a confiança, e o preço da liberdade é a eterna vigilância, e estaremos vigilantes sempre. É isso aí. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Forte abraço.